Deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais agora que o dia está se aproximando. Hebreus 10:25. Nós sabemos que Deus chamou Abraão não só para abençoá-lo, mas para torná-lo a própria bênção. Lá em Gênesis 24 você vai encontrar que Deus havia abençoado a Abraão em tudo. Tudo que uma pessoa pode desejar na vida para ser feliz, para se sentir realizado, Deus fez com Abraão. Então Abraão passou essa herança, Abraão passou a bênção para o seu filho Isaque. E essa bênção fez a diferença na vida de Isaque. Isaque viajou, foi morar numa terra rodeado de inimigos. Ele cavava poços para extrair água, regar a terra, dar de beber aos seus animais, usar a água para o uso doméstico. Quem pode viver sem água? Ninguém. Vinham os inimigos e tapavam os poços de Isaque e tentavam prejudicá-lo e tornar a vida de Isaque difícil. Mas Isaque tinha a bênção do seu pai, que Deus havia posto, a bênção de Abraão. O que é que Isaque fazia? Cavava novos poços e encontrava melhores águas. Se você tem a bênção, ainda que as pessoas te prejudiquem, transitoriamente, tentem te atrapalhar, Deus vai fazer que tudo seja melhor para você. Sempre há melhores águas que Deus vai te fazer encontrar. Ele plantou na terra rodeado de inimigos, e diz a Bíblia que no mesmo ano ele veio a colher quantas vezes mais? 100 vezes mais, porque Deus o abençoava. Chegou o momento então que Isaque, ele deveria de passar a bênção para o seu filho. A bênção de Isaque para Jacó. Bênção esta que havia começado em Abraão. Deus fez de Abraão a própria bênção, fez de Isaque a própria bênção, e agora faria de Jacó a própria bênção. Aí entra o texto bíblico que eu quero que você acompanhe comigo, de Gênesis capítulo 28. E Isaque chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe: olha, meu filho, se você quer ser tão feliz como teu avô, como teu pai, se você quer que a bênção de Deus te acompanhe na tua vida, não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Essas mulheres pagãs, incrédulas, que não têm temor a Deus, que não são o melhor para você. Levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, o teu avô, o pai da tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar e te multiplique para que sejas uma multidão de povos. E te dê que? O que era que Isaque queria para o seu filho amado Jacó? Deus te dê a bênção de Abraão. Porque se Isaque transferisse essa bênção de Abraão para Jacó,
ele podia até morrer em paz, porque Jacó, seu filho, estaria com a vida e o futuro garantido. A ti e a tua descendência contigo, para que em herança possuas a terra de tuas peregrinações que Deus deu a Abraão. Então, o pai Isaque queria que o seu filho Jacó fosse a própria bênção. E a instrução foi: tenha cuidado com quem você vai casar. Busca quantas esposas? Quantas mulheres? Uma. Com uma é suficiente. Casa bem com uma esposa. Uma mulher que vai somar na tua vida, que sirva a Deus junto com você. A ordem de Isaque a Jacó foi bem clara: tomar por esposa apenas uma mulher, que seja da nossa parentela. Mas sabemos que Jacó acabou tomando quantas? 4 mulheres, fugindo assim da ordem do seu pai. Eu fiz uma pesquisa breve para colocar em ordem as coisas, para você ter entendimento a respeito disso. Vamos ver quem, ou as que foram as mulheres de Jacó. A primeira foi quem? Lia. E o seu primogênito, o primeiro filho, com quem Deus iria continuar trabalhando, seria quem? Rubem, o primogênito. Já já você vai saber por que Deus não trabalhou com ele. Seu segundo filho, Simeão, logo Levi, Judá, Issacar e Zabulon. Mas com a sua segunda mulher, além da primeira, como se chamava ela? Raquel. Jacó teve 2 ou 2 filhos, José e Benjamim. Já estava errado, né? Porque quantas esposas o pai falou que ele devia ter? Quando Lia e quando Raquel quiseram mais filhos para elas tomarem e cuidarem como se fossem seus, então Bila, serva de Raquel, Raquel lhe a entregou, e Jacó teve com Bila 2 filhos. Quem foram eles? Dan e Naftali. E com a serva de Lia, chamada Zilpa, Jacó teve mais 2 filhos, chamados Gade e Aser. Quantas mulheres? 4. E 12 filhos. O problema não foram os 12 filhos. O problema foi a desobediência de ter tido na vida 4 mulheres. Quando Isaque, seu pai, foi bem claro no que havia dito. Olha a consequência que isso trouxe. O pecado. Lembra que Rubem era o primogênito, o mais velho? Quando ele cresce, se torna um moço bonito, ele se deitou com Bila, uma das mulheres do seu pai. Gênesis 35, 22. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Rubem, o filho mais velho de Jacó, o primogênito,
e deitou-se com Bila, uma das esposas do seu pai, ou melhor dito, concubina de seu pai. E Israel o soube, o pai soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Quando um homem sofre uma traição, porque a sua esposa se deitou com outro homem, o homem traído vai se sentir muito mal contra aquele que deitou com a sua esposa. Mas o que fazer quando o que deitou com a sua esposa é o seu próprio filho mais velho? Você acha que teve paz naquela família? Você acha que o ambiente lá era bom? Mas por que o ambiente foi tão conturbado? Por que houve essa bagunça? Porque Jacó não obedeceu. E a desobediência trouxe consequências. O pai o repreendeu por profanar o seu leito. Gênesis 49, 3 e 4. Olha o pai falando com ele, com o primogênito. Rubem, tu és meu primogênito. A bênção de Abraão, meu avô, de Isaque, meu pai, a bênção que hoje está comigo era para ser sua. Porque você é a minha força e o princípio do meu vigor. O mais excelente em alteza e o mais excelente em poder era você, o próximo portador da bênção. Mas qual foi o problema de Rubem? Incontrolável, impetuoso como a água. E qual a consequência? Não serás o mais excelente. Você não vai ter a bênção de Abraão, meu avô, de Isaque, meu pai, nem a minha bênção. Porquanto subiste ao leito do teu pai, então o contaminaste, subiu a minha cama. Olha a bagunça na casa de Jacó. Era essa a vontade de Deus? Uma situação tão horrível dentro da família? Não era. A vontade de Deus era que tudo estivesse em paz, que tudo fosse bonito, de excelente convivência, uma família feliz. Mas a desobediência traz as mais terríveis consequências. Cuidado, porque algumas coisas ruins que podem estar acontecendo na sua vida, nem é o diabo. Eu não sou advogado do diabo, não. Mas tem coisas ruins que acontecem por consequência da desobediência. Essa é a realidade. Toda a história de Jacó, bem como a dos seus descendentes, foram afetadas por causa dessa desobediência. E a lição é clara. Não adianta ser abençoado e ter fé para grandes obras e feitos, mas não obedecer exatamente a ordem de Deus.
Você diz: eu tenho muita fé, eu sei que Deus é muito grande, eu sei que Deus é muito poderoso. Que bom que você tenha fé e consciência da grandeza de Deus e do poder de Deus. Mas se você não obedece a Deus, trará para a sua vida dores. E a culpa seria só sua. Mais tarde, como está aí na última frase do quadro, vamos colocar o quadro, a consequência. Rubem, o primogênito, perdeu o direito de primogênito. 1 Crônicas 5:1. Dá uma olhada lá. Perdeu a bênção. Quanto aos filhos de Rubem, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanara a cama do seu pai, deu-se a primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Rubem deixou de ter a bênção de ser o primogênito, e essa bênção passou para o segundo filho de Jacó, lá com Raquel. Agora você entende porque José, mesmo sendo odiado pelos seus irmãos, vendido como escravo, ido para o Egito, cumprindo uma pena de anos na cadeia, acusado de um crime que não cometeu. No final de tudo, José sai da cadeia para ocupar o cargo de ministro das finanças, governador do Egito, o homem mais influente do país, abençoado com uma vida realizada, porque a bênção que não foi passada para Rubem, foi passada para quem? Para José. E quem tem a bênção, arrebenta. E é isso que Deus quer para você. Mas só vai ter a bênção aquele que obedece. É você que tem que fazer a sua parte. Porque se você não obedece, então você vai ter consequências. E não é culpa de ninguém. Você até pode ser abençoado em alguns aspectos, mas as suas bênçãos sempre vão ser acompanhadas de dores. E se tem uma coisa que nenhum de nós queremos, são dores. Vamos ver o que diz aí em Provérbios 10:22. A bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Não é a vontade de Deus que nenhum de nós soframos com dores. Mas voltando lá para a frase anterior, mesmo com toda a bênção e autoridade de Abraão e Isaque, Jacó trouxe para si e seus descendentes muitas dores. Amiga, amigo, nós podemos evitar muitas dores se a gente simplesmente se preocupa em obedecer. Eu aprendi uma vez na minha vida que eu nunca tenho que estar preocupado com o resultado da obediência. A obediência sempre trará uma boa recompensa. Não há contraindicação quanto à obediência. Você vai ver na Bíblia várias ocasiões em que a obediência trouxe bênçãos. Abraão obedeceu, construiu a arca.
dedicou 100 anos de sua vida para obedecer a Deus e fazer a arca. No final, se salvou ele e toda a sua família. Pedro havia pescado a noite inteira, não havia conseguido nada. Jesus chega de manhã e diz: lança a rede do lado direito. Pedro disse: olha, mestre, eu tentei a noite inteira, não deu certo, não pesquei nada, mas obedecendo a tua palavra, tá bom, eu vou lançar a rede do lado direito. Lhe foi mal ou lhe foi bem? Ele fez a pesca milagrosa, a maior pesca da sua vida. Fruto do quê? Recompensa do quê? Da obediência. Um cego estava ali na beira do caminho. Jesus pega um pouco de terra, um pouco de saliva, faz uma pomada de terra com saliva, aplica nos olhos do cego e diz: vai lá no tanque de Siloé, lava os teus olhos e você vai ficar bom. O cego foi ali, com toda a dificuldade de um cego, até chegar naquele lugar mais difícil, lavou os olhos em obediência. O que aconteceu? Seus olhos se abriram, ele foi curado. Só pela fé? A fé somada com quê? Com obediência. O profeta disse para o leproso Naamã: vai lá no Rio Jordão e se lava 7 vezes e você vai ficar curado da lepra. A princípio o general não queria, porque parecia uma humilhação. Tirar o seu uniforme de general, tirar as suas medalhas de general e desvestir-se e se lavar nas águas barrentas do Jordão. Mas aí um empregado disse: patrão, se o senhor tivesse que fazer uma coisa mais difícil para ficar curado, o senhor não faria? Não custa nada obedecer. Vai lá, dá 7 mergulhos. Deus vai lhe recompensar. Tá bom, eu vou. Como uma criança que faz pirraça, quando a mamãe diz: vai arrumar o teu quarto, vai arrumar a tua cama, vai arrumar os teus brinquedos. E a criança vai pisando e bufando, sabe como é que é? Mas quando o general saiu daquela água, saiu com a pele como de uma criança. A lepra acabou, só porque teve fé, mas porque teve também obediência, coisa que Jacó não teve. Pela sua fé você pode até alcançar muitas bênçãos, mas se você não obedecer, você vai ter bênçãos e dores. E a culpa seria da pessoa que você vê quando olha no espelho. Vamos continuar. A bênção do Senhor não traz consigo dores. Porém, pela desobediência, a pessoa pode trazer muitas dores para si e misturá-las com a bênção. O conselho de Isaque, que ele mesmo seguiu do seu pai Abraão, porque o pai tinha dito para ele: casa com uma, e da nossa fé, da nossa parentela, uma. Para Jacó não se casar com mulher estrangeira, não era por motivos étnicos. Não é que Abraão foi racista em dizer com quem Isaque deveria se casar. Não é que Isaque foi racista ou classista para orientar com quem Jacó tinha que se casar. E sim, por motivos espirituais. No Novo Testamento, encontramos a mesma ordem de não se casar com quem não é da mesma fé. Lá em Coríntios 6,14. Vale a pena dar uma olhada. 2 de Coríntios 6,14. Alguém aqui quer ter o diabo de sogro? Ninguém quer ter o diabo de sogro? Então cuidado com quem você se casa. Diz assim a palavra de Deus: não vos prendais em julgo desigual com os infiéis. Aquelas pessoas que não têm nenhum temor de Deus. Porque
Que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Não vai dar certo. Ah, mas eu creio na bênção de Deus. Mas, infelizmente, você vai ter bênçãos misturadas com muitas dores. Não desobedeça. Para concluir, quem tem o Espírito Santo já se tornou a própria bênção. Mas quando se casa com alguém que não tem o Espírito Santo, qual é a consequência? Está trazendo dores para si. E o Espírito Santo não impede a pessoa de fazer isso. O Espírito Santo apenas orienta. A palavra de Deus diz em Gálatas 6:7, não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Em Tiago 1:16 e 17 diz também, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Eu quero orar por você que não quer ter mais dores das que você já teve na vida. E a sua decisão é obedecer. Você já fez o que era errado mais de uma vez. Você já tomou decisões erradas. Você já pintou caneco, meteu o pé na jaca, ou como você quiser dizer. E isso só traz para você dores, lágrimas. Às vezes você senta e fica pensando, caramba, se eu pudesse voltar atrás, eu faria tantas coisas diferentes na minha vida. Eu sei, não dá para voltar atrás. Mas dá para fazer o que é certo a partir de agora e ter um futuro mais feliz do que o passado. O que a sua inteligência lhe diz? Então todos os que dizem, eu quero que Deus me cubra com o seu perdão, eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, e eu vou fazer o meu melhor esforço para obedecer a Deus e fazer o que é certo, porque eu quero ser feliz. Eu quero que Deus esteja comigo como esteve com Abraão, quero que Deus esteja comigo como esteve com Isaac. Jacó se converteu, graças a Deus que Jacó conseguiu arrumar a vida dele, e até o nome dele mudou de Jacó para Israel. E a segunda parte da sua vida como Israel, obedecendo a Deus, arrependido da sua velha identidade, Israel pôde ser muito mais feliz. E você quer a bênção de Israel para você. E essa bênção que depois vai ser passada para José, que vai de escravo a governador. E essa bênção que foi passando até o Senhor Jesus, e que agora o Senhor Jesus dá para todos os que obedecem. Quantos querem ser a própria bênção? Por favor, fiquem de pé. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênçãos, sei que elas vão me alcançar.
alcançar, onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. O desobediente sempre está assustado. O desobediente sempre anda com medo. O desobediente com a consciência pesada sempre está cheio de dúvidas. Cruza os dedos e diz: ai, tomara que não haja castigo, tomara que ninguém me descubra, tomara que dê tudo certo. Mas pela consciência pesada, o desobediente não tem paz, porque ele sente medo do que pode acontecer. E isso faz a gente ficar até doente. Isso faz a pessoa perder o sono, andar ansiosa, estressada. Meu Deus, que todos tenham essa consciência, esse entendimento, para que ninguém viva na desobediência, mas que esta noite seja a noite da reparação, a noite do conserto, a noite de receber misericórdia, perdão e começar a fazer tudo direito, tudo corretamente, porque a nossa paz depende disso, porque a nossa salvação depende disso. Está escrito que o Espírito Santo é dado aos que obedecem. Ó meu Senhor, alguns aqui já tivemos dores suficientes, alguns aqui já sofremos consequências terríveis, mas agora entendemos, através da Tua palavra, e te buscamos, e te pedimos, perdoa-nos, tem misericórdia de nós, e vem nos encher mais uma vez da Tua paz, da Tua presença. Quando não fizemos bem a nossa parte, perdoa-nos. Quando fomos rebeldes, perdoa-nos. E vem nos devolver a paz e a alegria da Tua salvação. Vem sobre nós, Espírito Santo, e nos ajude a ser melhores daqui para frente. Vem sobre nós, Espírito Santo, faz uma obra
de renovação em cada um. Faz morrer a nossa natureza rebelde, carnal, e faz prevalecer em nós o teu caráter. Espírito Santo, vem moldar a cada um de nós. Esta oração está chegando às cadeias, esta oração está chegando aos hospitais, onde há pessoas que dizem: é verdade, desobedecer à minha mãe, desobedecer ao meu pai, me fez cair aqui nesta cadeia. Nós tivemos há poucos dias a confrontação da polícia com dezenas de jovens, mais de 100 jovens morreram em disputa, em tiroteio com a polícia. E quantas mães choraram, dizendo: se meu filho tivesse me obedecido, ele estaria vivo. Quantas mães têm tido que visitar os seus filhos no hospital? Quantas pessoas morreram precocemente só por causa da rebeldia, da desobediência? Quase todos nós aqui temos alguma cicatriz de quando a mamãe dizia: não faça isso, e nós, por desobediência, fizemos o que não devíamos, até que nos machucamos. E a cicatriz fica para a gente, mesmo depois de adultos, lembrar que a desobediência só traz consequências ruins. Mas nós nos rendemos a Ti neste momento, meu Senhor. Dizemos na nossa oração o que o Senhor Jesus nos ensinou a orar: que seja feita, Pai, a Tua vontade nas nossas vidas aqui na terra, assim como os anjos fazem a Tua vontade no céu. Queremos ter a obediência dos anjos. Aceita a nossa vida, arrependidos dos nossos pecados e entregues ao Senhor agora, por vontade própria, usando o nosso livre-arbítrio, por decisão pessoal e inteligente. Nós nos entregamos ao Senhor e Te adoramos, sem hipocrisia, sem falsidade, sem fingimento. Nós levantamos nossas mãos, nós levantamos os nossos rostos e nós Te dizemos: Senhor, seja o Senhor obedecido, seja o Senhor louvado, seja o Senhor adorado, seja o Senhor engrandecido em nós. Aceita a nossa vida para Te obedecer, aceita a nossa vida para fazer o que é reto, o que é correto, o que é verdadeiro, o que é decente, o que é do Teu agrado. E, meu Senhor, sopra o Teu Espírito em nós, assim como o Senhor soprou em Abraão, assim como o Senhor esteve com Isaque, assim como o Senhor esteve com Israel, assim como o Senhor logo ia estar com José, assim queremos que o Senhor esteja conosco. Vem estar comigo, meu amigo, minha amiga. Se você quiser, levante suas mãos e o seu rosto e pede a Ele: Senhor, vem estar comigo. Pai, vem me abraçar, me recebe como Tua filha. Diga para Ele: me recebe como Teu filho. Eu quero ser o filho que Te agrada, eu quero fazer a Tua vontade e não a minha. Pai, me abraça mais uma vez. Pai, me perdoa mais uma vez. E Pai, me dá a Tua paz mais uma vez. Eu quero ter a Tua paz, eu quero ter o Senhor em mim, eu quero desfrutar da alegria da Tua salvação. Vem me abraçar, vem estar comigo, vem ser o meu porto seguro,
o meu refúgio, vem ser o meu tudo neste momento, meu Senhor. A minha vida eu te entrego e tudo que eu sou é para ti. A ti, Senhor meu Deus, eu faço esta oração. Te entrego a minha vida e te dou o meu coração. Cante orando e ore cantando. Senhor meu Deus, eu faço esta oração. Te entrego a minha vida, te dou meu coração. Tristezas de sabores o mundo me oferece, mas tu, Senhor meu Deus, me traz a salvação. Abraça-me, Senhor. Pede a Ele para lhe abraçar. Abraça-me, Senhor. Quero sentir no peito, na alma o seu calor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Abraça-me, Senhor. Quero sentir agora o teu imenso amor. Abraça o seu próprio corpo agora, por um momento, por favor. Nós ainda não estamos no céu, mas se você se arrepende da desobediência e está decidido a obedecer a Deus, por amor a Ele, por sua decisão própria, seus pecados hoje são perdoados. Se perdoe também. Deixe o que passou para trás. E neste momento, imaginando que pode abraçar ao seu Pai Celestial, receba a paz do céu dentro de você. Quando o filho pródigo voltou para casa todo arrebentado, sujo, fedendo a porco, ele tinha um discurso ensaiado para falar com o pai: pai, eu te desobedeci, pai, eu fiz tudo errado, pai, eu perdi tudo. Mas o pai o interrompeu: não diga nada, só entra em casa. Essa casa continua sendo tua casa, essa família continua sendo tua família, eu continuo sendo teu pai. Você é bem-vindo aqui. Não precisa explicar nada. A gente vai começar tudo de novo, e tudo vai ser melhor daqui para frente. O que o pai fez com o filho desobediente que voltou para casa, o pai faz agora com você. Te recebe, te abraça, te veste com uma roupa nova, te reveste com a sua presença, com o seu espírito. O pai pôs um anel no seu dedo, autoridade. O pai mandou calçar os seus pés descalço. Tem um longo caminho pela frente, nós vamos caminhar juntos. Recebe o abraço do pai, recebe o amor do pai, recebe o perdão e o carinho do pai, recebe o Espírito Santo agora. Talvez há pessoas que nunca perdoarão você, há pessoas que nunca vão esquecer
do que você fez de errado. Mas a Bíblia diz que Deus já lançou no mar do esquecimento todos os seus pecados. Já passou. Hoje é um novo dia. Receba a paz. Tenha a paz que Deus lhe dá. Receba o Espírito Santo. Enche este lugar, Espírito Santo, aqui e agora. E cada pessoa que ora comigo através desta transmissão, estejam me ouvindo numa cadeia ou num hospital, numa casa, num barraco ou numa mansão, aonde alguém estiver orando comigo, Espírito Santo, encha esta pessoa de paz e guia, conduz a vida de todos nós. É o que eu te peço e desde já te agradeço de todo o coração. Aleluia, aleluia. Venha o que vier, aconteça o que acontecer, estaremos com o Senhor e não voltaremos atrás. Só te pedimos que nos dês forças para prosseguir para sempre, Senhor. Aleluia. Vamos terminar dizendo: para sempre, para sempre, para sempre, para sempre te quero adorar. Para sempre, para sempre, para sempre quero te adorar. Que a paz do Espírito Santo esteja em cada coração. Que na obediência a Deus, a bênção de Deus nos acompanhe. E não haja dores com a bênção. Só alegria, gozo, paz e salvação. E quem está de acordo, diga que assim seja. Amém. Obrigado, meu Deus. Te louvamos, te glorificamos.